Salve, salve pessoal, a Klein aqui de novo. Então, comecei a série lá dos vídeos de retorno, né? Então, depois eu vou fazer uma do jogador iniciante pra mostrar como é que é o pessoal que tá começando. Mas agora vou fazer esse vídeo aqui mostrando os novos 6 decks emprestados. Então, não vou fazer por ordem de pop, porque eu nem abri nos sites externos pra ver. Vamos ver assim aqui na hora, ver quais decks parecem mais interessantes pelo meta atual e vamos ver aí qual que eu acho melhor para tá pegando no momento, né? Então, visando aqui que eu vou tá querendo jogar campeonatos aqui no EU. Então, vamos ver aí as listas que a gente tem, as 6 listas, né, atualizadas aí. Então, vamos conversar um pouco sobre elas e ver aqui na hora quais são as minhas considerações aí. Então, começando aqui, vamos ver informações do deck. Começando aqui por este DK. Lembrando, né, que vocês não estão assistindo a série dos vídeos lá do jogador voltando, né, do retorno do jogador. Eu anteriormente eu já tinha pego um deck de guerreiro, então eu já tenho os Ilex, né? Tem os Ilex e tem Marin, todos nós temos, e Sera também tem. A única carta aqui que eu tô ganhando de adição é a expansão e o Ursoc. Eu preciso confirmar também se eu não possuo a expansão lá. Mas aqui olhando esse deck, é um deck mais controle, né? Uma das primeiras versões ali que apareceram, né? Um BBU com Geishi, Barão. Geishi carta de mini set. Barão carta essencial, né? Aqui da nova expansão, dois bafos infestados. Aqui da expansão do Perigos do Paraíso. Perda de pressurização do Treva Infinita. Explosão de cadáver essencial, né? Infestação sanguínea, também da nova expansão. Fios de desespero. Isso aqui era uma versão que apareceu aí no começo da expansão, né? Eu acredito que todos os decks vão seguir essa linha aí de decks que começaram ali no meta anterior. Então, atualizando aqui o que eu disse, que eu nem tinha reparado, mas cartas que a gente vai ter de adição aqui, né? Escolhendo isso. Vamos ter expansão, que é muito boa para os outros decks, apesar de ter sido nerfada. Hoje não roda mais na maioria dos decks, né? Igual era antigamente. Antes deste último nerf aí de ir para 125 de mana. Mas, como eu sempre digo aí, lendárias neutras são muito boas pra gente que tem uma coleção reduzida. Então, bem interessante ter essa carta. Aí de adição a gente vai ter Ursoc, o Maladar, também que é de expansão, e o Cavaleiro Sem Cabeça. Então, parece ser uma lista bem interessante aqui, questão de valor, né? Claro que, pra mim, no momento eu não vou... Já tenho os Ilex, né? Então, não vai ser interessante eu estar pegando só pelos Ilex, né? Mas, claro que eu vou fazer uma análise ali prévia para ver se é o que eu quero. E também de dica, né? Você que está retornando, você não precisa pegar o deck imediatamente. Então, você pode fazer seus jogos e tudo. Você não vai poder usar as cartas como se você tivesse todas, né? Felizmente, você não vai conseguir fazer outros decks, né? Mas você pode esperar aqui esses 7 dias de uso de graça para você ir testando todos os decks, né? Então, é interessante você fazer isso para você ir vendo todos os decks a fundo, né? Então, bem legal essa abertura que tem aqui. Só que se você quiser também fazer esse resgate imediato, você já pode fazer também. Então, aí não tem problemas. Partindo aqui pro Druida. O Druida é um Imbue Druid, né? Então, é um deck assim mais barato de ser feito, né? Então, você pode optar nem por usar o Mista Vista aqui, né? Então, é uma lista aqui que roda Ramu, o Mista Vista, Malorne e expansão também. Tem expansão nessa lista. A lista mais convencional que a gente tem hoje aí, ela não roda a expansão, né? Também não roda o Mista Vista. O pessoal opta obrigatoriamente tem que ter Ramu, né? E Malorne. Esses dois
vão ter nas listas mais convencionais esses dois situacional, né? Então o pessoal tá fazendo adição. Mas a gente tem lista aí com Zilliax, sem Zilliax, lista com Marin. Então tem uma diversidade legal aí. E pensando em futuro, né? O mini set aí tá por vir. Você pode também tá fazendo adição das cartas novas aí do mini set, que vai dar uma, acredito que vai dar uma boa melhorada nesse deck aqui. Parece uma lista, é uma lista até interessante, mas eu acho que é uma lista relativamente barata pra gente estar criando. Então, não sei se é muito interessante a gente estar pegando ela aqui. Partindo pro Mago. Mago já é um deck de Imbue também, né? Vai ter a adição do Malorne aqui. Expansão também nesse deck. Aicina, Radgar, Chavios e Hyla. Então, de lendárias são essas, né? Esse deck aqui, no meta atual, não vê muito espaço, sendo bem sincero. Eu vi algumas pessoas tentando rodar esse arquétipo, mas ainda parece que falta alguma coisa nele. Ainda não parece um arquétipo potente, né? Aqui de valores de lendária temos expansão também, só que lembrando, como eu disse, não tá rodando em todos os decks igual era pouco tempo atrás, aí, antes do último patch, né? Que era o card que tava rodando na maioria dos decks, né? Mas é interessante ter. Chavios também é muito bom a gente conseguir ele no geral, né? Bem interessante ter o Chavios também. Lendária neutra, entra naquele quesito. Radgar vai muito de player, né? Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A arma trola bastante, né? Não é uma arma inteligente que vai fazer as coisas que você quer. A Aicina é um lendário aí, um Wild God também, né? Que ele comba muito bem com esse deck aqui, só que porém a força do deck a gente sabe que não é das melhores, né? E ela a gente infelizmente aí não viu ter muito espaço, né? O efeito parece ser bem interessante, mas acho que ela custando 4 não é muito do agrado, né? Esse aqui acho que não seria um deck que eu gostaria de pegar. Vamos ver aqui. Paladino. Paladino é um deck que tá aí assombrando no meta, né? Só que porém aqui é uma versão diferente, que a gente não... A nossa querida Blizzard não está nos dando a querida Linessa, né? Então não tem Linessa nessa lista. Gnomelia é essencial. O Anacronos também é essencial. Aqui a gente vai ter de adição Ursol e Malorne, né? Então, vemos que aqui é um número menor de adição de lendárias e temos expansão também. Guardião Onírico, isso aqui é um Imbue, né? Um Imbue Dragon aí, vamos dizer assim. Imbue Dragon de Paladino. Então, pelo meta de hoje, não é o Paladino que a gente quer ter, né? A gente poderia pegar ali pelo Ursol, e algumas dessas cartas aqui rodam no deck de Paladino, mas o deck de Paladino sem Ursol também não é dos mais caros, né? E pensando no meta atual, não é o Paladino que a gente quer ter. Apesar que aqui já tem bastante... Tem algumas cartas, né, que rodariam no melhor Paladino. Aqui vamos partir para o Xamã. Esse Xamã aqui é o Xamã da expansão passada, né? Se fosse na expansão passada que eles estivessem dando, esse Xamã aqui seria muito, muito, muito interessante. Mas infelizmente não é. A expansão passada aqui já não é um deck de muita potência, né? No meta, infelizmente. Incendioso foi nerfado, né? Era custo 6. Rodava praticamente em todos os decks também. Claro que esse combo de bloco e incendioso é muito bom, só que os outros decks mais rápidos também conseguem acabar aqui com o jogo, né? Então, aqui de imediatismo aqui, é uma lista que antes era muito interessante, né? Hoje, pelo meta tá tão rápido,
é uma meta, um deck que acabou ficando muito lento, né, para ter as ativações de controle. Trambique é interessante que você consegue colocar, usar ele como substituto de muitas cartas em vários decks, né? Então é aquela versatilidade que eu sempre falo de cartas neutras, né, que são muito boas para coleção reduzida. Eu felizmente eu já tenho, né, ele também que eu peguei no deck lá passado, né, da última vez que eu entrei, né? Então que eu fiquei mais de 90 dias, aí eu fui e fiz o resgate do deck, né? Então era um Reno Warrior, então consegui o Trambique, né? Consegui Trambique, Zilix, então aqui eu acabo perdendo, né? O Bob a gente consegue de graça. Aqui tem a adição de Kil'jaeden, né? Kil'jaeden tá rodando em algumas listas. Jim Raynor é de mini set. Expansão também. Aqui parece que eles colocaram expansão em todas as listas, né? Então, você querendo ou não, você vai acabar levando uma expansão. Então, bem legal isso. Uma carta que tava rodando bem, né? Infelizmente agora nerfada, não sei se tem tanto poder aqui, né? Então vamos, lista aqui de Warlock. Lista de Warlock. Fizeram uma mistura de Location Lock, né? Que foi o deck, no primeiro meta, era o deck mais forte que a gente tinha aí. A fazer ativação dos locais, né? Você copiava também com essa raposinha aqui. Você fazia um snowball muito grande. Poderia fazer 4 desses locais aqui saindo, dando muito dano no seu adversário e descer o gigante rapidamente, né? Então era um deck assim que tava atormentando. Hoje o melhor deck que a gente tem é o Starship, né? O Starship com a roleta de Warlock. Então, geralmente também isso os decks aqui que são dados para resgate, né? Eles não vão entregar tudo o que tem no meta atual, porque eles querem que você jogue o jogo e consiga os recursos também, né? Então, isso é meio óbvio, né? Então, aqui é um deck que tem uma mistura, né, de location antigo com a dádiva sinistra, que eles estão dando o Hallow aqui. Então, Kerrigan, também de mini set. Hallow, aqui a adição de Hallow. Ainda não teve um deck aí decente. Agora com mini set talvez ele ganhe algum poder aí, porque vai aumentar as dádivas sinistras, né? Então vai ter mais recurso de dádiva sinistra. Então talvez ele possa ter um lugar ao sol aí, mas pelo que a gente tem hoje de meta, ainda não parece ser muito interessante. Aqui tem a adição de Chavios, né? E só foi eu ter falado da expansão. Não temos expansão na lista de bruxo, né? Então, bem esquisito isso. Porque a lista, falando em lista que roda hoje, né? A lista do melhor bruxo que a gente tem no meta, ela roda o Evocador Medula Negra, né? E rodaria a expansão. Então, infelizmente a gente não tem expansão aqui. Então, vamos um veredito aqui dos decks. Falando agora um pouco das minhas considerações dos decks, falando em questão de poder e meta, daqui das minhas análises aqui, eu acredito que o DK e o próprio Druida sejam as melhores opções pra gente estar pegando. Por que o Druida? Druida, apesar de não ser um deck de Tier 1 hoje, você tem uma lista aqui quase que ideal. Tipo, a base do deck vai ser essa, porque são os feitiços de natureza que a gente tem hoje no meta. Vai ter tem a sinergia com o Ramuh. E aqui tem um Mista Vista que provavelmente nos próximos metas ele vai melhorar bastante pelas magias que podem ser lançadas para Druida. Temos uma expansão aqui que eu acho que, apesar de não ser perfeito nesse deck, eu acho que a lista ideal não roda disso, nem o Mista Vista, mas aqui fica muito simples de você fazer as adições que deixam o deck melhor, né? Então,
E também tendo em vista o mini set que tá por vir. Então vai ter a adição de uma carta que vai dar draw pra esse deck. Então acho que esse deck aqui, ele tem muito a melhorar nos próximos metas. Então, pelo poder que tem hoje, né? Porque hoje já é uma lista jogável, bem interessante. Eu acredito que de poder talvez seja até o melhor de todos, viu? Eu acho que numa prateleira ali meio que parecida com o Druida em questão de poder, o nosso DK aqui também é muito interessante, porque a maioria das listas que tem de DK hoje tem listas que são bem baratas, então a gente consegue tá fazendo só adição de poucas cartas. Então você optar por pegar esse DK, você provavelmente vai conseguir ali fazer de forma bem tranquila um hand buff DK, que é um deck que já atormentou um pouco aí o meta. Você vai conseguir fazer Menagerie DK, que é um deck bem barato. Tem o Starship DK que tá rodando, que eu vi uma versão que não custa nem 3.000 de pó, então 2.880 de pó. Então eu acredito que seja bem tranquilo você pegar a DK também, pensando em quesito meta, tá? Esses dois eu acho que meta atual são bem interessantes de pegar. Outro que eu coloco em destaque aqui seria o Paladino, porque é o melhor deck do meta hoje. Então aqui você colocaria poucas cartas e você teria que fazer outra lendária, que é a Linessa, e a Xaladrasil, que é uma lendária neutra. É uma magia lendária neutra. Então, pro deck atual, né? Então, pensando no meta, não seria uma lista que estaria completa aqui, porque aqui é uma lista de imbue, né? Então, uma lista imbue. E pelo número de lendárias aqui, a gente vê que o pó provavelmente nessa lista aqui é menor. Então, pensando em meta, assim, para você fazer o deck do Tier 1, você pegaria essa lista aqui, mas, como eu disse, eu não sei se vale tanto a pena só pensando em Ursol, tá? Você vai ganhar uma Lorne, claro, que é uma lendária aí para os decks de imbue, né? Bem interessante. E acaba ganhando uma expansão também. Agora sim, mas falando, né? Você quer criar o deck que tá Tier 1 no momento, você pegaria essa lista aqui, você faria menos cartas, né? Mas, sendo bem sincero, não seria a minha escolha não, tá? Esse deck de mago também não seria minha escolha. Talvez você escolhesse pelo pó, tá? Porque aparentemente esse aqui é um dos mais caros, mas eu acredito que o Xamã é o deck mais caro de todos, porque tem muitas lendárias que são criáveis aqui. Então a única lendária que tá sendo dada aqui no deck, que a gente já pega de graça, é o Bob. Então todas essas outras lendárias aqui, você teria o pó delas. Então, imaginando aqui 1.600 em cada uma, então é muito recurso aqui. Então, pensando única e exclusivamente em pó, você poderia escolher o Xamã aqui para ter um número maior de recursos, né? Caso você queira isso. Opções que eu não escolheria de jeito nenhum é esse bruxo. Esse bruxo com certeza eu não escolheria. Seria o primeiro que eu descartaria. Bem, poucas lendárias. Não é um deck que tá no meta. Você teria que fazer muitas cartas pra fazer um deck de bruxo, né? Então, não acho que seja interessante. Que seria a prioridade menor essa. Mas, voltando, né? Prioridade 1, acho que Druida e DK são bem interessantes. Só que pensando, como eu disse, né? DK, eu já tenho os Ilyax, então aqui, isso minha visão, tá, gente? Minha visão é... Talvez eu não escolha DK aqui pra tá pegando esse deck. Mas é uma escolha interessante pra você que tá voltando e não tem as cartas. É muito interessante porque, como eu disse, você vai com esse deck aqui, pelo menos mais uns 2 decks aí, você já vai ter base de mais uns 2 decks. Então, acho que bem interessante a escolha. Aqui, por escolha, vamos dizer assim, técnica também, colocaria o Druida. Os dois ali lado a lado, pelo menos. Mago e Xamã por pó. Mas, como eu disse, o do Xamã, se você pensa em pó, o Xamã é um deck mais caro. Então, pensando única e exclusivamente em valor pó, seria o Xamã.
E pensando que você quer montar o deck, o melhor deck do meta, você iria de Paladino. Só que, como eu disse, ainda tem... Aqui ainda falta algumas cartas, né? 2 cartas do essencial, você não vai ganhar muito POC. E essas menores também. Então, voltando aí, o veredito seria de escolhas Druida e DK pensando em jogo. Apesar de Druida ter uma versatilidade menor nas cartas, né? Ramus você só vai usar exclusivamente para ele. O Mista Vista também só para Druida. Malorne tem uma gama um pouco maior. Expansão você vai conseguir rodar em vários outros decks, né? Então, esses dois aí ele não tira acima. Paladino, se você quer montar o melhor deck, claro que você vai ter que criar outras. Então, como eu tenho de opinião aqui, acho que você consegue estar criando esse deck de Paladino, desencantando outras cartas aí que você tenha de coleção do livre. Acho que seria bem interessante estar fazendo isso. Acho que é um deck que você pode criar facilmente. Não vejo necessidade de pegar aqui. Mago e Xamã, pensando em recurso, né? E Bruxo, de jeito nenhum. Seria a opção que eu não pegaria de jeito nenhum. Então, do vídeo de decks novos aí, decks emprestados, né, que a gente pode estar resgatando. Lembrando que você pode usar aí por... O deck, você pode estar usando ele aí por 7 dias, né? Então, aproveite para jogar com todos. Ver como que é cada um, qual a ideia de cada deck. Você vai conseguir jogar alguns jogos, ganhar alguns jogos. Claro, não são os melhores decks do meta. Não são os Tier 1. Mas você vai estar conseguindo jogar o jogo. Então, aqui, de novo, né? Acho que Druida é bem interessante pelo que você consegue fazer. A lista é bem redondinha. Apesar de eu achar que isso aqui não é a lista ideal com o Mista Vista. Mas o valor que eu acho que o Mista Vista tem é bem interessante você pegar o Druida aí. E no vídeo de hoje é isso, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer aí de maneira interessante aí para vocês sobre os decks novos aí. E ficar acompanhando aí no canal também, que eu tô fazendo a série aí do jogador retornando, né? Então, acabei não abrindo os decks na página de decks aqui, porque eu estou no servidor que eu tô gravando essa série do jogador retornando. Então, convido vocês aí a assistirem os próximos vídeos também. E até a próxima. Fui!